Olá, muito boa tarde para você. Bem-vindo ao Esporte aqui na tela da NDTV. Tudo bem, Badá? Tudo bem, tudo certo, Juninho? Tranquilinho, na boa, na paz? Tranquilo. Tirando mais uma derrota ontem da Chapecoense. Fora isso, no mais tudo tranquilo. Então tá bom. Bom, a Chape perdeu mais uma no Brasileiro. Dessa vez foi para o Santos, na Vila Belmiro. O primeiro gol saiu depois desse pênalti duvidoso de Jordan em cima de Marinho. Aos 27 minutos, Marinho mesmo bateu e fez. Santos 1-0. Depois do gol sofrido, a Chapecoense criou boas oportunidades com Mike. Mas o ataque do Verdão parou nas defesas do goleiro João Paulo. No segundo tempo, o Santos arriscou de fora da área. Até que aos 38 minutos, Gabriel Pirani cruzou e Marcos Guilherme ampliou para o Peixe. No lado do Verdão, Henrique Almeida arriscou com perigo e jogou para fora. E na roubada de bola, Marquinho obrigou o goleiro João Paulo do Peixe a trabalhar mais uma vez. No ataque santista, Marcos Guilherme ainda acertou esse chute no travessão. E o placar ficou assim na Vila Belmiro. Santos 2, Chape 0. Acho que a gente foi bem no jogo, né? Tivemos uma boa atuação, uma boa postura. A gente fica chateado pelo resultado, assim como aconteceu em tantos outros jogos, né? Ao longo do campeonato, da gente fazer boas atuações, ter boas apresentações e não conseguir o resultado, né? A gente fica chateado por isso. Sobre o pênalti, eu não vi o lance, né? Sei que ficou na dúvida ali se o atleta tinha se jogado ou não, se foi dentro da área ou não. Eu confesso que eu não vi o lance, mas claro que prejudica, né? De novo, tomar um gol assim no primeiro tempo nos prejudica, atrapalha um pouco a estratégia, mas de novo, acho que os atletas entenderam o que a gente pediu, tiveram um bom comportamento e uma pena a gente ter saído com um resultado adverso nessa noite. Pois é, Badá. Vale das reclamações da Chapecoense ou não? É um lance muito duvidoso, muito discutível, mas contra o Lanterna, contra o rebaixado, é sempre muito fácil você marcar qualquer lance duvidoso, é contra a Chapecoense. Para aplicar cartão nos jogadores da Chapecoense é uma facilidade. Só que o Jordan tem que ter cuidado num lance desse. Marinho tá com a bola dominada, de costas pro gol, dá uma cercada, não tenta dar o bote. Aí deu um totozinho, não o suficiente para derrubar, daí o Marinho, como é de costume, né, fez a encenação, cavou o pênalti, bateu, converteu e desandou a maionese. A Chapecoense estava bem no jogo. Até então, o João Paulo não havia aparecido na partida. Na primeira vez que a bola foi no gol, entrou, que foi o pênalti convertido pelo Marinho. Depois a Chapecoense tentou reagir, no segundo tempo avançou um pouco mais o time, aí deixou espaços, quando concluiu duas vezes, principalmente no primeiro tempo, com o Mike, o João Paulo, goleiro do Santos, praticou importantes defesas. Então, mais um jogo normal da Chapecoense. O Felipe Endres não jogou bem, mas quando o time jogou bem, perdeu. Quando jogou mal, perdeu pior ainda, né? Então são 33 partidas, aí uma bola que o João Paulo poderia ter dado um passo à frente, quem sabe interceptado o lance. Mas são 33 jogos, ontem foi a 20ª derrota, 12 empates e uma vitória apenas. 33 jogos, uma vitória apenas. Então, infelizmente, essa é a realidade da Chapecoense. Aí um chute do Marquinhos que o João Paulo defendeu. Aí o Santos até teve oportunidade para fazer o terceiro gol, mas ficou no 2-0 mesmo. Mais do mesmo, infelizmente, o mesmo filme que a gente viu ontem se repetiu durante todo o campeonato e por isso que a Chapecoense está nessa situação aí. Mas, enfim, nenhuma surpresa. Surpresa seria se a Chapecoense não tivesse perdido o jogo para o Santos. Essa é a realidade. Pois é, Badá, o Inter também perdeu fora de casa. Aos 21 minutos do segundo tempo, após cruzamento de Felipe Marques, a bola pegou no braço de Johnny e o árbitro marcou o pênalti. Elton cobrou e fez o gol da vitória do Cuiabá sobre o Inter por 1-0 na Arena Pantanal. Surpreendeu o resultado, né? Derrota no Inter pois ou é, não? cara, o Cuiabá é forte dentro de casa, né? O Internacional joga um futebol no Beira-Rio e outro fora. Jogou fora como tem jogado muitas partidas e perdeu para o Cuiabá e aí fica patinando ali, sem conseguir entrar no G6, mas mesmo assim, eu acho que pela combinação de resultados, o Inter deve, apesar da irregularidade, ainda buscar vaga na Libertadores. Pois é, Badá, vamos dar uma olhadinha aí nos outros resultados da rodada dessa quarta-feira. O América Mineiro empatou em 0-0 com o Atlético Goianiense na Arena Independência. Na Arena Castelão, o Fortaleza foi atropelado pelo Ceará
perdeu por 4-0. O Palmeiras também perdeu em casa no Allianz Parque por 2-0 o Clássico Paulista para o São Paulo. O Juventude venceu o Fluminense por 1-0 no Alfredo Jaconi. O Flamengo também venceu em casa no Maracanã o Corinthians por 1-0. Hoje, às 9 da noite, Sport e Bahia fecham a rodada na Arena Pernambuco. Pois é, hoje pela manhã, o Senado ele retomou os trabalhos da CPI que investiga o acidente aéreo com a Chapecoense, hein? Hoje foi, inclusive, a 8ª reunião. Os senadores, eles analisaram e aprovaram requerimentos que solicitavam, inclusive, depoimentos de novas testemunhas, que envolvem, inclusive, o presidente de seguradoras, né, e da Caixa Econômica Federal. A CPI da Chapecoense, ela foi instalada em dezembro de 2019 e o objetivo da comissão é apurar a situação dos familiares das vítimas do acidente. Os senadores investigam ainda os motivos pelos quais os familiares ainda não receberam indenizações. O prazo para a conclusão dos trabalhos termina em abril de 2022. Vamos aguardar e continuar acompanhando. A próxima reunião vai acontecer na próxima quinta-feira no Senado Federal. Agora recebemos aqui, né, Badá, uma visita de peso, rapaz. Essa aqui é de gala. Essa aqui é de gala. Visita ilustre. Grande Paulo César Tinga, ídolo colorado, jogador do Cruzeiro também, dirigente. E hoje está em Chapecó para uma palestra muito legal, inclusive, envolvendo gestão. Tinga, boa tarde, seja bem-vindo ao Balanço Geral. Boa tarde, Júnior, boa tarde, Badá e todos que estão aí nos assistindo. Mais uma vez aqui em Chapecó, mas hoje não para jogar e não para dirigir, né, um clube, mas sim para contar a minha história. Eu tenho feito isso no Brasil todo, né, criei uma palestra chamada Gestão Além da Planilha e hoje estarei aqui às 19h30 no Langes Palace Hotel, falando sobre essa transformação, que não é fácil aos 37 anos você se aposentar e ter que mudar totalmente a maneira de sobreviver, de viver, se reinventar. E isso acontece com todos, né? Em todo momento as pessoas estão se reinventando. E é isso que eu vim contar aqui. Estou muito feliz de fazer isso no Brasil todo, de poder mostrar a transformação que, independente da idade, a gente pode fazer. Agora, fica fácil jogar com o Tinga aí no meio de campo, né, Badá? Eu tava falando pra ele, eu faço a terceira função, daí vocês têm que marcar e eu conduzo a bola, vou lá, faço os gols. Na verdade, eu vou ocupar espaço daí aqui. Vocês vêm quebrar junto comigo. Tem bastante meio campo aqui. Não, mas é um prazer, é uma honra a gente receber o Tinga, é uma figura nacional e internacional. Cara consagrado como jogador de futebol, pelos títulos que conquistou na dupla Grenal, jogou no futebol da Europa, seleção brasileira. Começou uma carreira promissora, Tinga, e aí eu quero entrar, porque eu acho que diz muito respeito à tua palestra, né? Gestão além da planilha. Você teve um início de carreira promissor lá no Cruzeiro, foi inclusive campeão da Copa do Brasil, como gerente de futebol. Aí, não sei se perdeu o encanto ou se mudou o pensamento, enfim. Por que não deu sequência à carreira de dirigente? É muito mais difícil ser dirigente do que ser jogador? Como é que é essa história do Tinga que surgiu assim, né? Todo mundo imaginava que fosse despontar verdadeiramente como dirigente e daqui a pouco deu uma segurada. Pô, boa, Badá. O final já poderia ser a minha resposta, né? Como tu falou, de perder um pouco o encanto pela dificuldade que é. Jogar é muito mais fácil do que dirigir, né? Quando eu jogava, eu chegava, estava tudo pronto, eu só tinha que entregar, que era correr, jogar, enfim, me preparar, tudo estava pronto. Quando você está dirigindo, você tem que aprontar para todo mundo. Eu te confesso que foi um ano, era uma experiência que eu queria e para mim não poderia ser melhor no primeiro ano ser campeão de uma Copa do Brasil. A gente sabe o quanto é difícil ganhar algo aqui dentro do Brasil. E poderia sim, né? Todo mundo esperou que eu pudesse dali deslanchar como um futuro dirigente, né, promissor por conhecer o futebol de dentro para fora. Mas eu escolhi, né, sair por opção de fazer outras coisas que eu pudesse conectar mais com as pessoas e poder ajudar as pessoas a transformar suas vidas. E o trabalho que eu faço hoje, te confesso que me traz mais satisfação do que, de repente, dentro do futebol que eu estava tendo na questão de dirigir. Até porque nunca mais eu vou ter o prazer que eu tive, que era o de jogar. Por mais que eu virasse dirigente ou treinador, o maior prazer que se tem dentro do futebol é ganhar dentro das 4 linhas. Então, isso nada vai satisfazer o que eu tive de dentro do campo. Então, hoje eu procuro fazer outras coisas. Tinga, falando dessa questão do Cruzeiro aí que o Badá acabou citando, cara, eu preciso falar o que aconteceu com o Cruzeiro, cara, porque time que não consegue mais se reestruturar financeiramente, principalmente, né? Você que acompanha um pouco mais de perto, né? Dá para trazer alguma característica do que de fato aconteceu com aquele Cruzeiro lá, que é gigante no futebol mundial? Se me permite, né? Eu emendo já
nesse nível de pergunta, por que os clubes brasileiros, e você jogou no Grêmio, jogou no Inter, jogou no Cruzeiro, depois foi no Borussia, por que os clubes brasileiros, a maioria deles estão tão mal administrados financeiramente? A maioria deles com dívidas, com dificuldades financeiras. Você que viveu ali dentro, o que acontece? Começa pelo Cruzeiro e vale também para outros tantos clubes, né? O Cruzeiro, boa pergunta. O Cruzeiro ele acaba sendo a referência porque ele caiu, né, e não subiu. Mas esses números, essa má administração, ela acontece na maioria dos clubes, né? Quase 80%, 90% dos clubes é mal administrado, porque é bem simples a conta. O futebol é a única empresa que é da pirâmide invertida, né? Que onde o funcionário ganha 1 milhão e o presidente não ganha nada, onde o funcionário está preparado, mas quem dirige pode ser amigo, né? A gente não cobra esse profissionalismo. Então, por mais que venha leis, por mais que venha mudança de protocolo, de processo, o que é interessante saber é o CPF. O CPF sempre continua os mesmos, né? Tem as mudanças das cadeiras, mas o cara sai daqui, vai para São Paulo, sai de São Paulo, vai para o Rio. A gente nunca sabe quem é bom e quem é ruim de verdade, porque não dá tempo de as pessoas concluir trabalho, né? O cara dirige aqui, se ele não vai bem, ele cai para cima. Na indústria, em qualquer ramo corporativo, quando você sai de uma empresa, outra empresa que vai te contratar, ela quer saber por que tu saiu, os teus números, o que tu fez, se tu foi bem. No futebol não acontece isso, na parte de dirigente não acontece isso. Você sai de um clube e ninguém quer saber como tu saiu, tu está contratado. Então a coisa é muito maior, né? Não é tão simples assim. E o nosso futebol, ele sobrevive assim, o torcedor também não quer saber disso, ele quer saber do time ganhar. Então, como não tem essa exigência, está tudo certo, fica mais fácil. Tinga foi citado até para estar na Chapecoense, a gente conversava aqui em off, né? Foi citar até em outras 2018, eleições. Exatamente. Lembrei ele, né? Que em 2018... Foi cogitado. Entrei nas eleições, velho. Porque eu perguntei para ele. Tu tá sabendo que em 2018 teu nome foi citado por uma das chapas que estava concorrendo? E várias vezes, trabalhar na Chapecoense? Ele disse que não sabia. Não sabia? Como assim, Tinga? Não chegou a conversar contigo? Até sempre acontece isso. Graças a Deus o trabalho que eu tive no Cruzeiro foi curto, foi 1 ano só. Mas foi algo tão forte, a maneira que a gente trabalhou lá, mesmo sabendo, né, que financeiramente poderia mais na frente, né, algumas coisas acontecer, porque se pegar o futebol brasileiro, a comunidade Brasil no geral, nós como empresa, nós não temos condições de pagar mais de R$1 milhão para ninguém. Qualquer empresa aqui, né? Nós vivemos num país quase de terceiro mundo, com as qualidades para ser primeiro. Então, assim, a indústria do futebol, ela consegue pagar isso. A gente não sabe como, mas consegue pagar isso. Então, mesmo quando faz de conta que paga, né? Entendeu? Então, assim, eu já sabia que dentro de onde eu estava, sabia que aquilo ali as contas não fechavam, né? Então, todo ano tem essa oportunidade, os clubes me ligam para trabalhar e na Chapecoense, na época, escutava muita coisa de rádio, vinha uma comunicação de uma pessoa, de um terceiro e nunca vinha aquelas pessoas realmente. Eu tive uma conversa que foi com o Mano, que foi uma conversa muito boa, acho que acabou não entrando, né? Uma conversa muito legal, assim. Até porque eu tenho uma relação com a Chapecoense, poucas pessoas sabem, o evento que teve de homenagem aqui do jogo de final de ano, foi eu que organizei junto com a Chapecoense, né? Foi uma ideia minha, eu que trouxe o Tite, o Carille, na época foi campeão brasileiro, fiz os dois se confrontar como treinadores, todos aqueles jogadores que estiveram aqui foi eu que convidei. Quem entendia, conhecia muitos familiares e ali a gente conseguiu fazer algo bem legal. Mas não foi nada assim profundo, oficial. Mas eu sou um eterno torcedor da Chapecoense, eu já tive com o pessoal da Chapecoense, acabei junto criando um slogan para a galera que é o sentimento de todos, né? A Chapecoense é o primeiro time de muitos e o segundo de todos, né? Vocês já viram esse slogan aí? Muito bom. Né? E esse slogan foi uma ideia minha que eu tive aí. Eu vi agora há pouco uma foto que tu estava almoçando com o futuro presidente da Chapecoense, com o Ney Maidana. Pois é. Foi só um almoço? Será, não? Teve mais alguma coisa? Será? Não, nem sabia. As redes sociais hoje elas voam, né, cara? Me chamou a atenção, tá almoçando com o presidente. Futuro presidente da Chapecoense, que já está com a chapa pronta, vai escrever hoje, amanhã aí. Certamente vai ser aclamado presidente da Chapecoense. Conversamos pouco, mas dá para ver que é um cara que tem
então tem uma relação bem boa com o clube. Mas não chegou a pintar um convitezinho, uma possibilidade? ainda não. Ainda não. Viu? O Bananos bom, ele vai acabando. Não, é o papel, tem que fazer, tem que ficar. Tinga, cara, prazer ter você aqui com a gente, cara. Acho que a história que você tem, que representa aqui também para a torcida colorada, principalmente aqui de Chapecó, que tá todo mundo empolvoroso com a chegada do Tinga aí. E o pessoal pode te assistir hoje no evento lá 7h30. Exato. Obrigado pelo apoio. É lá no Lang Palace Hotel, 7h30. Tem ingresso na hora lá para quem quiser acompanhar a palestra. Certamente vale a pena, porque além de ser uma figura do futebol, um jogador vitorioso, dirigente vitorioso, é uma figura, é um símbolo hoje de muitas lutas, né, Tinga? Você não se resume só ao futebol, faz um trabalho sensacional social lá em Porto Alegre. Exato, também. Eu e Dumba temos um trabalho tem muita coisa para lá. falar e tem muito assunto para tratar, né? Exato, parabéns pela trajetória e sucesso sempre. Obrigado a todos. Quem sabe em algum outro momento a gente possa te entrevistar aqui numa outra função. De verde? Quem sabe? Com a camisa da Chapecoense. Prazer e um abração. Obrigado pela participação com a gente por aqui. Apesar da humildade, o Tinga é uma grande estrela, né? Tá aí, lembrando que neste sábado a Record News Santa Catarina dá início a transmissões dos Jogos Abertos ao vivo. A partir das 7 horas da noite, vamos mostrar o cerimonial de abertura do JASC. O Grupo ND, em todas as suas plataformas, está preparando uma super cobertura que era aquilo que a gente muito cobrava. Dirigentes cobravam, treinadores cobravam, atletas cobravam. Era para ter 3.500 atletas lá em São José. Passou de 7.000 inscrições. E o Grupo ND está fazendo um esforço muito grande para dar uma grande visibilidade aos Jogos Abertos. E você é nosso convidado a acompanhar tudo, porque aqui não vai passar nada em branco.